Querido irmão, querida irmã, para esse nono domingo do tempo comum, do ano B, do Evangelho de Marcos, nesse dia 2 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao capítulo 3, versículo 6. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, arrancar espigas era considerado pelos fariseus o mesmo que ceifar, trabalho proibido no sábado. A intervenção deles se apresenta não como simples chamada de atenção, mas como acusação que Jesus rebate com a Escritura, citando o mais ilustre e respeitado rei, Davi. Nunca leram que ele não sentiu escrúpulo em entrar no templo e, sentindo fome, ele e seus companheiros comeram os pães que eram reservados aos sacerdotes? A cena se conclui com um provérbio que se aplica a outros casos equivalentes. O centro de tudo é a pessoa, e as leis têm sentido se estiverem a serviço da vida. O provérbio conclusivo aplica-se de modo especial a Jesus, o homem pleno e autêntico. Ele, de fato, veio para fazer o bem e salvar vidas. As pessoas de duro coração nunca compreenderão o Mestre. Querido irmão, querida irmã, Jesus continua a ser desafiado pelos fariseus legalistas. No texto de hoje, o problema é o sábado, dia sagrado para os judeus e, portanto, proibido para qualquer tipo de trabalho. Jesus aproveita a ocasião para abrir a mentalidade dos que não conseguem pôr os valores em sua verdadeira hierarquia. Se o povo está com fome, se o irmão está sofrendo, será suficiente cumprir os preceitos? Tanto a fome como a doença pedem soluções. Cumprir a lei ou ficar omisso diante das necessidades é o que deixa Jesus triste e irritado. A lei foi e continua necessária, mas o ser humano e suas necessidades devem estar no centro. Por isso, torna-se obrigatório revisitar as leis sociais e atualizá-las constantemente. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: o que você faria no lugar de Jesus? De que lado você se posiciona? E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Filho do Homem, impulsiona nossos legisladores a criar leis
que promovam a dignidade do ser humano e favoreçam o bem comum. Elimina qualquer tendência a fazer leis só em benefício próprio. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste nono domingo do tempo comum, nesse dia 2 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados para esse domingo. A primeira leitura, Deuteronômio capítulo 5, do versículo 12 a 15, o Salmo responsorial, Salmo 80, a segunda leitura, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 6 a 11, e o Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao capítulo 3, versículo 6. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você vai acompanhar a leitura do livro do Deuteronômio e a continuação da reflexão aplicada à vida. É uma reflexão que abrange toda a liturgia da palavra deste domingo. Assim fala o Senhor: guarda o dia de sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias e neles farás todas as tuas obras. O sétimo dia é o do sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que assim teu escravo e tua escrava repousem da mesma forma que tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a reflexão de hoje gira em torno da lei de Deus e das nossas leis. As leis, as bíblicas, ou dos nossos códigos de leis, existem para favorecer as pessoas, para dar qualidade à vida, de modo que a vida e o direito das pessoas sejam respeitados. Porém, quando uma lei é colocada acima das pessoas, ela perde o seu sentido, pois em vez de ajudar, atrapalha, e em vez de libertar, oprime. É o que vinha ocorrendo com a lei do sábado. Jesus questionava a maneira como as pessoas interpretavam as leis, sobretudo a lei do descanso no sétimo dia, o sábado judaico. A lei do descanso é fundamental e até hoje ela continua sendo algo elementar, mesmo que tenha perdido para alguns o sentido religioso. Descansar é necessário para recuperar as forças e todos têm direito ao descanso, sobretudo os escravos, os criados e as criadas, diz a primeira leitura. Vivemos hoje num mundo onde o descanso não é mais respeitado. Por necessidade, ganância ou qualquer outro motivo, os dias de descanso, os feriados e finais de semana, ou até mesmo as férias, viraram mercadoria, moeda de compra e venda. Na nossa realidade, o domingo deixou de ser para muitos um sagrado dia de descanso, quando a pessoa não está trabalhando na empresa, está trabalhando em casa ou no próprio negócio. Ter um dia para descansar e se dedicar ao Senhor, como pedem as sagradas Escrituras, está ficando cada vez mais escasso. Pensa-se apenas no trabalho, no dinheiro, no lazer, enfim, pouco ou nada de uma lei tão importante é respeitado. A primeira leitura do livro do Deuteronômio, o livro das leis, trata da lei do sábado. Mostra a importância de se guardar o sábado como o dia do Senhor, o dia santificado, pois é o dia de se fazer memória pascal, ou seja, da libertação da escravidão do Egito. Por essa razão, todos devem ter dias de descanso, inclusive os escravos, pois o povo hebreu também foi escravo.
Essa memória, feita no sábado, era fundamental para não se perder o vínculo com um Deus libertador. Assim sendo, a lei do descanso no sábado era uma lei de cunho libertador, que fazia memória da liberdade, algo de Deus. Mas, com o passar do tempo, essa lei foi sendo desvirtuada. Em vez de ser memória da libertação, passou a oprimir. Tudo isso por causa do radicalismo e das incoerências em relação a essa e a outras leis. O radicalismo consistia em não se fazer absolutamente nada no sábado, nem mesmo socorrer o necessitado. E as incoerências se davam por parte daqueles que ditavam as leis para os outros cumprirem, mas eles mesmos não as cumpriam. Diante dessa situação, entendemos melhor o evangelho de hoje, quando Jesus age no dia de sábado, de modo a provocar a ira daqueles que defendiam radicalmente tal lei, sem ver a situação de opressão das pessoas e a miséria humana. O texto do evangelho de hoje traz duas situações em que Jesus age em dia de sábado, contrariando a lei e aqueles que a radicalizavam. A primeira situação apresenta Jesus atravessando um campo de trigo num dia de sábado com seus discípulos e colhendo espigas para comer. A outra é Jesus curando na sinagoga um homem da mão seca. Diante dessas duas situações, os fariseus questionam Jesus e o ameaçam de morte. Jesus age dessa maneira não apenas para provocá-lo, mas para questionar uma lei que não favorecia a vida. Jesus permitindo que seus discípulos colham espigas para comer um dia de sábado, mostra que quem tem fome não pode esperar. A fome é uma das necessidades mais urgentes do mundo. E quem, em nome de uma lei, se omite, protela ou não atende os clamores dos famintos, não pode dizer que está agindo conforme a vontade de Deus. Dar pão, dar pão a quem tem fome é uma das ações que nos fazem ser reconhecidos diante de Deus, diz Jesus em outro momento. Assim, Jesus mostra que há coisas que não podem esperar, pois é a vida que está correndo risco. A mesma situação é a dos doentes. Quem tem uma pessoa doente não espera para socorrê-la. Até mesmo um animal doente não se deve esperar para socorrer depois. Quanto mais as pessoas. Depois, depois pode ser tarde demais. Jesus cura o homem da mão seca em dia de sábado, na sinagoga, para mostrar a todos que o bem não tem dia, hora, nem lugar para ser feito. Todo dia é dia de fazer o bem e não se pode esperar. Ao agir dessa maneira, Jesus não está contradizendo a lei, mas dando-lhe pleno cumprimento, pois a lei, na sua origem, tinha uma finalidade: favorecer, defender a vida, e nada é mais coerente com essa lei que defender a vida, fazer o bem a quem precisa, socorrer os necessitados, os que têm fome ou passam alguma situação que carece de ajuda imediata. São muitas as pessoas que encontramos em nosso dia a dia que carecem de ajuda imediata. Não dá para esperar para ajudá-las. A atitude de Jesus tem o intuito catequético. Ele mostra que é preciso fazer o bem sempre. E nenhuma lei deve impedir isso. Sabemos que nem sempre é fácil, pois há ainda certas leis que são cegas, no sentido de não contemplar a vida, mas apenas as normas. Quando as pessoas fazem uso dela cegamente, caem no erro dos fariseus, pois esquecem o lado humano e as particularidades de cada caso ou situação. As leis existem para normatizar situações e ordená-las no sentido de colocar ordem e fazer justiça.
mas em todos os casos a vida deve ser prioridade. Quando uma lei não favorece a vida, ela perde a razão de existir. É isso que Jesus questiona. Mais que questionar as leis, ele questiona as interpretações e o uso que se faz das leis. Nesse sentido, Paulo apóstolo, na segunda leitura de hoje, pede que sejamos luz em meio às trevas deste mundo. O mundo que cria leis que favorecem a poucos. O mundo de injustiças, onde as leis só servem para defender quem tem poder econômico ou influência na sociedade, ignorando pobres e marginalizados, sobretudo os famintos e doentes. Ser luz é ser profeta, é defender os direitos das minorias, dos que são esquecidos pelas leis, ou dos que não têm ninguém que os defenda. A glória de Deus brilha em nós cada vez que lutamos contra as injustiças, cada vez que fazemos a lei ser cumprida também para os pequenos. São valores que não podemos perder em nossa vida, valores humanos que tocam o divino. Esses tesouros nós levamos em vaso de barro, diz o apóstolo. Ou seja, são preciosos demais, mas estão envoltos em fragilidade e dificuldade. São muitas as dificuldades que enfrentamos para viver esses valores da justiça, mas não podemos desistir. Quem confia plenamente em Deus não abandona o barco quando vêm as tempestades, não abandona a luta quando o inimigo parece maior e mais poderoso. Nessas situações, precisamos lembrar o alento dado pelo apóstolo nessa segunda leitura. Somos atribulados por todos os lados, mas não desanimamos. Quem desanima diante das tribulações mostra que não confia plenamente em Deus. E são muitas as tribulações. Somos postos em extrema dificuldade, mas não somos vencidos por nenhum obstáculo. As dificuldades, por mais extremas que possam parecer, não devem ser motivo para nos darmos por vencidos. Quem se dá por vencido diante dos obstáculos não os vence, e quem não os vence é um fracassado. Não queremos ser fracassados no projeto de Deus ou na missão a nós confiada. Por isso devemos seguir adiante, enfrentando as dificuldades e superando-as. É o que pede o apóstolo nessa segunda leitura. Embora sejamos perseguidos, não seremos abandonados por Deus. Mesmo que o mundo pareça estar contra nós, Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus estando conosco, podemos estar prostrados, mas não aniquilados. Aniquilado está aquele que não confia em Deus, aquele que coloca a sua força nos seus próprios músculos, mas se esquece de Deus, este sim será aniquilado. Com esse ânimo e coragem dados pelos apóstolos e por Jesus, sejamos cumpridores das leis de Deus, da sua palavra, mas não leiamos a Bíblia de modo fundamentalista, de modo que ela oprima as pessoas. A palavra de Deus é libertação e não opressão. Se ela estiver sendo lida de modo a oprimir as pessoas, é preciso urgentemente rever essa forma de interpretá-la, pois a palavra de Deus é vida plena e não lei que condena. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, em que em meu coração jamais haja lugar para o legalismo, de modo especial quando se trata de fazer o bem. Amém.